Quem entende isso aí? Diga graças a Deus. Amém? Ele tem uma palavra para nós nessa noite, dentro dessa campanha especial, 40 dias de milagres. Abra sua Bíblia, por favor. Livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 6 em diante. Provérbios, capítulo 3, versículo 6. Quem quer prosperar aqui? Umas 5 pessoas, graças a Deus. Quem quer prosperar aqui? Amém, Senhor. Isso. Quem achou diz amém. A palavra diz assim: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Amém? Feche os teus olhos. Espírito Santo de Deus, obrigado pela tua presença nesse lugar e sobre a nossa vida. Estamos numa caminhada, Pai. Estamos seguindo, meu Deus, aqui passos mediante a direção da tua palavra, rumo aos milagres que o Senhor tem para cada um de nós. Que o Senhor venha nos trazer entendimento da tua palavra. A mesma vai dizer que o seu povo tem sido destruído por falta de conhecimento. Queremos, Pai, como diz também a tua palavra, conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, porque só o Senhor tem a palavra da vida eterna, a palavra que é luz, a palavra que é força e a palavra que tem a direção que nós precisamos. Que o Senhor prepare os nossos corações para receber a instrução nessa noite mais uma vez. E mediante a tua palavra, milagres se manifestem para a glória do teu nome. Assim nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se, queridos. Amém. Dentro dessa campanha, 40 dias de milagres, cada domingo o Senhor tem trabalhado um tema alusivo a milagres na nossa igreja. Hoje é o terceiro. O primeiro, deixa eu ver como é que está a nossa memória. O primeiro foi o milagre do jejum e da oração. Deus tratou muito conosco. Domingo passado foi o milagre da cura e a memória está boa mesmo, prosperidade. Um assunto muitas vezes deturpado, um assunto muitas vezes aí interpretado de maneira falha, um assunto que vem sobrecarregado de pré-conceitos, que quando a gente ouve isso, uns tendem para uma rejeição, outros para um fanatismo e outros perdem realmente o rumo diante disso. O Senhor está aqui para nos instruir por meio da sua palavra. Escute, é desejo dele ver a sua prosperidade. O salmista vai dizer que o Senhor ama a prosperidade do seu servo. Deus quer que eu e você possamos prosperar. Para ficar mais claro, diante de tudo isso que de repente a gente entende como prosperidade, o conceito da palavra de prosperidade, entre tantos, diz o seguinte: estado ou qualidade do que é próspero, ou seja, bem-sucedido, feliz e afortunado.
Quando a gente vê falar de prosperidade, devido ao impacto dessa influência que houve nos últimos anos da tal da teologia da prosperidade, né? Que muitos dão esse entendimento aí que causa às vezes muita confusão, mas a prosperidade no sentido da palavra de Deus, da palavra do Senhor, ela não está só relacionada a dinheiro. Inclusive, nós vamos entender que dinheiro não é um sinal propriamente de prosperidade. Porque tem muita gente que tem muito dinheiro, mas essa pessoa não é próspera. Porque prosperidade, no seu sentido amplo, como diz a palavra, ela tem a ver com felicidade, com saúde, com paz, com satisfação, com alegria, com realização de sonhos. A prosperidade é o estado pleno em todas as áreas da nossa vida. Deus deseja nos ver prósperos. Ele nos deseja ver felizes. Amém, amados? Amém. Deus também sempre vai trabalhar diante disso com princípios. Hoje eu invadi as duas turmas da escola bíblica hoje de manhã, que está uma bênção, a nossa escola bíblica. Eu estava lá e há inclusive um debate sobre batismo e trago também para aqui. O Senhor, Ele sempre vai usar de um gesto, de uma ação, para passar para nós um sentido e um significado. Para cada coisa que Deus determina, que Deus orienta, essa atitude, o sentido dela é o que Ele deseja que a gente absorva. Vocês estão compreendendo isso? Eu tenho que entender por que eu faço, ou para que eu faço, ou o que isso significa, ou o que isso representa. Porque senão fica só um gesto sem sentido e não vai funcionar. O Senhor aqui fala a respeito de prosperidade. Ele diz o seguinte: primeiro a gente tem que reconhecê-lo em todos os caminhos da nossa vida. É interessante isso. E a gente vem para Deus, procura conhecer a Deus, e vai, e se entrega, e adora, e ora, mas parece que dá um custi-pio. Sabe o que é custi-pio? Né? Dá um negócio. Quando chega para falar nessa área financeira, e Deus, por nos conhecer, é lindo como Deus nos conhece, por nos conhecer, Ele vai nos ensinar a quebrar isso. E quando eu aprendo, quando eu entendo, e quando eu vivo isso, gente, aí Ele abençoa. E abençoa, como eu gosto de dizer, abençoa com força. Diga para quem está do seu lado: Deus vai lhe abençoar com força. Vai, força. Amém? Eita. Pronto. Reconheceu Ele? Pronto. No texto aqui, nós podemos entender que esses três princípios que Ele trabalha para prosperar a nossa vida, são princípios que a gente identifica aqui três. Eu repito, essa palavra é uma palavra de instrução, de direcionamento. Aqui nós vemos três princípios que passam pela honra, fidelidade e generosidade. Você pode dizer comigo? Honra, fidelidade e generosidade. Pronto. Ele diz aqui: honre o Senhor com todos os seus recursos. Vamos para o significado da palavra honrar. O que é honrar? O que é dar honra? A gente fala: toda honra e glória seja dada a Jesus, né? Toda honra ao Senhor, toda honra a Deus. O que significa honra? Honra significa reconhecer e dar valor, valorizar aquilo que nós entendemos que é importante. Preste atenção. Aquilo que a gente entende que é caro, que é especial, a gente sempre vai dar valor. Ou seja, nós honramos aquilo que entendemos que é especial para a gente, aquilo que a gente dá valor. Deus, Ele se coloca como o primeiro.
você vai lembrar, por exemplo, do primeira instituição da lei, os 10 mandamentos. O primeiro mandamento qual é? Amar a Deus. Amém. Ele segue com isso. Existe um mandamento que vai dizer o seguinte: honra ao teu pai e à tua mãe, para que os seus dias sobre a terra sejam prolongados. Honrar a Deus, honrar ao pai, honrar a mãe, é valorizar, é entender a importância. Então, se é importante, eu vou honrar. Se é importante, eu vou valorizar. E tudo que eu valorizo, que eu honro, eu cuido. Eu tenho isso como prioridade na minha vida. Isso é o princípio. O problema é que muitas vezes nós temos facilidade extrema de tirar essa honra de Deus e colocar essa honra nas coisas, até nas pessoas. Tem gente que, por exemplo, honra mais uma moto, um carro, do que a esposa ou esposo, que está toda hora alisando o carro lá, limpando, não pode a poeira dentro do tapete, não pode. Vai ver, a família está de qualquer jeito. Mas muitas pessoas honrando outras pessoas, não está errado nisso não. O problema é quando essa honra, ela ultrapassa aquela que deve ser devida ao Senhor. Quem está entendendo isso aí? Então, honrar ao Senhor com todos os seus recursos. Aí ele fala, e com os primeiros frutos. Se Deus é o primeiro a ser honrado na minha vida, então tudo aquilo que a Bíblia vai chamar de primícia, as primeiras coisas vão ser sempre para Deus. O primeiro é sempre para o Senhor. Por quê? Porque eu estou honrando a Deus. Porque eu reconheço o valor que Ele tem na minha vida. E na verdade Ele é tudo o que mais importa na minha vida. Se eu entendo isso, eu honro o Senhor. E eu honro como? Aí Deus fala, você quer me honrar? Então me honre com seus frutos. Honre com os seus recursos. Honre com o que você tem. Os irmãos estão compreendendo agora a atitude que tem o sentido e o significado? Estão entendendo isso? Para o homem é dizer, eu te amo, Senhor, tu és tudo na minha vida. Deus fala, beleza. E você vai fazer o quê? Só falar? Não. Ele quer que a gente então entenda Ele como o primeiro na nossa vida. Honrar é valorizar. Honrar é dar a devida importância, o devido respeito, a prioridade. Aí alguém pode dizer, mas pastor, eu passo muitas lutas e necessidades na minha vida. Amém? Aí o Senhor Jesus vai dizer assim, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus. Aí é que entra a questão aí, da questão, por exemplo, da questão de ser um dizimista. O que é ser um dizimista? Pastor, o que é esse negócio de dízimo? Eu não concordo com dízimo, sabe, tem gente que... Então é uma questão de fé. Se eu creio, eu entendo. Se eu creio, esse entendimento me leva a atender essa orientação e essa direção de Deus com a mais perfeita tranquilidade, com a paz e com amor. Dízimo significa a 10ª parte. A 10ª parte de tudo que vem para nós não é nossa, é do Senhor. Por isso que o correto é usar a expressão devolver o dízimo. Eu lembro de uma vez que o Silas Malafaia foi na Marília Gabriela, aí ela questionando, e esse negócio de pagar dízimo, pastor? Pagar dízimo, ele fez com todo respeito, essa expressão está errada. Ninguém paga nada para Deus, até porque Deus é dono de tudo. Nós simplesmente entregamos aquilo que é devido a Ele. E isso, essa entrega como princípio, aí vai significar a honra. Deu para entender agora? Eu honro a Deus, eu entendo que Ele é o primeiro, eu separo e entrego para Ele. E Ele vem e me abençoa. Esse gesto, amado, nós, porque essa questão de adorar
demonstrar honra sendo um dizimista, isso é muito especial. Primeiro princípio, honra. O segundo, fidelidade. Fidelidade. O que é ser fiel? O que é ser fiel? O que é a fidelidade? Fidelidade, quando eu venho assim no meu entendimento, me vem uma palavra, significa permanecer, sabe, para mim. Mas uma pessoa fiel é aquela que permanece em todo tempo, independente da circunstância. Uma pessoa fiel é aquela pessoa que não abre mão dos seus valores, dos seus princípios, daquilo que precisa ser feito. E a gente tem sido fiel? Fica para a gente responder. Muitas vezes, essa fidelidade que dizemos ter, ela é questionada. Cerca, vai de certa forma abalando a nossa fé. Eu falei isso hoje pela manhã. Nós vivemos e temos vivido um tempo de lutas, amados. Desde que essa pandemia começou, março de 2020, não é isso? A coisa ficou feia. Muita gente desempregada, muitas coisas fechadas, muitas portas fechadas. Muitas pessoas tiveram as suas fontes, né, de recurso reduzidas. Igrejas fechadas, muita luta, muito desafio. Estamos começando, né, timidamente a nos reerguer, e Deus, Ele é fiel, isso vai acontecer. Mas eu chamo a atenção para esse tempo, amados. Foi um tempo desafiador, mas uma das coisas mais lindas que eu pude ver, pelo menos em boa parte aqui, falo da nossa igreja, da nossa casa aqui, Igreja Quadrangular da Coroa do Meio, foi a fidelidade de alguns irmãos. Foi a fidelidade. Gente que vinha, cadê o missionário Wilton? Está lá fora ele, né? Pronto. O missionário Wilton estava aqui comigo, às vezes vinha gente chamar ali, a igreja estava com a porta baixa, vinha para devolver o dízimo aqui com a igreja fechada. Pessoas que não olharam para o tempo, mas olharam para o Senhor, olharam para Deus e permaneceram fiéis. E o lindo que eu falo também é ver o quanto Deus cuidou e tem cuidado da vida dessas pessoas, sabe? E o interessante é que a virtude da fidelidade, ela só vai aparecer na nossa vida no momento da adversidade. Porque para muito fácil a gente dizer que Deus é tudo na nossa vida, quando está tudo certinho, estou empregado, meu salário está caindo direitinho, está acontecendo tudo, estou com saúde, estou bem, Deus é lindo na minha vida. Mas eu só vou saber e viver e entender que eu sou fiel é na hora que a coisa pegar. E aqui tem um povo fiel. Amém? Algumas pessoas dizem assim: pastor, eu tenho muita vontade de ser um dizimista, tal, sabe? Mas às vezes eu fico constrangido porque o que eu ganho é pouco ou quase nada. Deixa eu ver se as coisas melhoram, que aí quando fiel nesse pouco. Jesus fala lá em Mateus 25, 23, diz o seguinte: o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei o seu Senhor. Amém? Glória a Deus. Não se trata de quantidade, se trata de fidelidade. É nessa fidelidade. Jesus, ele está sempre de olho, né, gente? Você pode dizer para o seu irmão: Jesus está prestando atenção em você, viu? Ele está. Sabe tudo, pense. Uma vez ele ficou ali perto do gasofilácio, vendo só o pessoal entregar lá a oferta, o dízimo. E o Senhor Jesus aproveita de tudo para ensinar para nós. Aí ele disse: aí, vocês viram aí o ofertório? Sim, Senhor. Então, eu vou dizer para você que teve uma pessoa aí que deu a maior oferta de todos. Se foi. Gente, eu estou falando simplificado aqui, viu? É a nova NVPE, já viu essa Bíblia? Nova versão do pastor Edson, só para ficar. Deu a maior oferta de todas. Como assim? Ela só colocou uma moedinha? Como assim foi a maior? Aqueles doutores, os fariseus e tal,
eles colocaram ali para o Senhor o que sobrava para eles. Era o troco do pão, era o resto. Aquela viúva, ela ofertou tudo o que ela tinha. Ela saiu dali honrada, justificada e abençoada. O Senhor vai honrar a vida dela. Princípio, amados. Fidelidade. Fidelidade. Amém? Eu falei de um terceiro, que é a generosidade. Generosidade. Generosidade é desprendimento. Generosidade é liberalidade. Amém? Extremamente generoso. Tem sim. E só quem é generoso vai entender da alegria que é a gente ser assim. A alegria que é. Porque é impressionante, porque se trata do cumprimento da palavra. Quanto mais a gente dá, a gente recebe. Irmã, a Glaucia estava falando lá em cima, é melhor a gente dar do que a gente... Provérbios 11, 24. Há quem dê generosamente e vê aumentar a sua... O generoso prosperará, e quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Você entende isso para a sua vida? Pastor, eu quero muito prosperar. Deus deseja isso. Se eu quero prosperar, então eu também preciso ser um agente de prosperidade na vida de quem está perto de mim. Eu não posso ser uma pessoa que retém. É onde entra aquele conceito, aquele pensamento. Tem muita gente que é rico, milionário, mas é uma pessoa miserável. No sentido de um coração egoísta, no sentido de um coração que não é... E preocupante, eu não sei, quem sabe é Deus para onde é que esse povo vai. Porque tem gente que ama demais os materiais. Mas quem ama a Deus é uma pessoa generosa. E quem é generoso prospera. De novo, eu vou usar aqui um testemunho meu. Eu tenho sido aqui nessa igreja um alvo de generosidade. Deus levanta pessoas que, sabe aquela história, a mão direita dando para que a esquerda não veja? Mas Deus vê. E às vezes chega com uma feira, às vezes chega com um remédio, chega com uma oferta. E eu acho isso especial demais, porque eu vejo nessas pessoas generosas, Deus nunca deixar faltar nada na vida. Se eu não for uma pessoa que seja generosa para dar. Você está entendendo isso? A gente está vivendo num mundo muito difícil. O coração de muita gente está muito duro de Deus na vida delas. Você quer ter muito na sua vida? Uns 4 querem, amém. Vamos ser generosos. Vamos ser generosos. É interessante quando se fala para a igreja, dízimo e ofertas, né? Faz parte da nossa adoração. É curioso, é um dado aqui. Se as igrejas, eu estou falando no contexto geral, elas dependessem das ofertas para se manter, elas não iam conseguir, né, pastor Jorge? Não iam conseguir. E eu creio que também muitas vezes é por falta de ensinamento. Às vezes eu me cobro e Deus me cobra, porque eu falo muito pouco disso aqui. Às vezes a gente fica constrangido, mas não, Deus me cobra, você tem que ensinar. E eu estou aqui ensinando, passando para vocês. O pastor aqui, esse que você está vendo, depende completamente da obra. Passamos lutas, passamos apertos, mas Deus nunca deixou faltar o pão. Nunca deixou faltar o pão. E quando a gente pode, e quando a gente não pode, a gente está abençoando. E Deus não deixa faltar na vida da gente. Sabe, amados? Então você vai trazer uma oferta para o Senhor? Vamos ser generosos e se prepare para ser surpreendido. Porque Deus ele não fica devendo nada para nós, não. Eu peço muito a Deus
sabedoria e discernimento para falar de um assunto como esse. Eu falo isso com muito temor a Deus. Eu nunca disse aqui, nem vou dizer que você tem que vender sua casa, botar seu marido para vender no LX. Não, para você não faça isso não. Não. Deus, Ele quer de nós para que a gente prospere, que a gente o honre, que a gente seja fiel e que a gente seja generoso. Esses princípios, eles valem para a vida. Quando eu sei o que é honrar, quando eu sei o que é ser fiel, quando eu sei o que é ser generoso, a prosperidade de Deus está sobre mim. Tem pessoas, falando na questão material, que elas conseguem viver com um salário mínimo, mas está tudo em dia, não tem nenhuma conta atrasada, na casa dela não tem ninguém doente, tanto dinheiro. Aí mora numa casa que não é dela, tem um carro que não é dela, assim, sabe? Vive, o que não falta na casa dela é boleto e carnê, um monte de coisa atrasada. E tem que se matar de trabalhar, que é para poder ganhar dinheiro para pagar as contas. Isso não é ser próspero. Repito isso. Deus vai te prosperar muito. Vai sobrar. Vai se cumprir a palavra. Você vai ser daquele que não vai pedir emprestado. Você vai emprestar. Deus vai te honrar muito. Mas entenda. E eu digo, a prosperidade, ela não consiste naquilo que a gente tem. Mas a prosperidade consiste naquilo que a gente é. Esperar. Porque carro zero, mansão, dinheiro estourando no banco, nem sempre é um sinal de prosperidade. Porque às vezes nos bastidores, essa pessoa tem um casamento destruído, relacionamento com os filhos perdido. Deus, Ele quer aliar isso. Ele quer sim, Isaías 1,19. Se quiserdes e me ouvides, comereis o que querer, e eu tenho que ouvir o Senhor. O que é que Deus tem para me falar? Honre ao Senhor, seja fiel ao Senhor e seja uma pessoa generosa, porque a prosperidade do Senhor nunca vai faltar sobre a sua vida. Você pode dizer glória a Deus? Você pode dizer graças a Deus? Essa é a palavra que Deus tem para nós nessa noite. E eu quero dizer que a grande e maior riqueza da nossa vida é o Senhor. De novo, eu estou insistindo nisso. Deus vai te prosperar muito. Deus vai te abençoar muito. Mas nunca esqueça que as coisas mais valiosas na sua vida não são aquelas que Deus pode te dar, mas é Deus na sua vida que é mais importante. Eu sempre vou lembrar do exemplo de Moisés. De novo ali, na caminhada da trajetória do povo do Egito, a terra prometida. Pense num povo com coração duro, gente. Pense num povo enjoado, que não entendia, que comia o juízo de Moisés e comia o juízo de Deus. Deus disse o seguinte: Moisés, vou tacar fogo em todo mundo. Faça isso não, Senhor. Faça isso não. Vão dizer, tirou da escravidão para matar no deserto. Que Deus é esse? Aí Deus disse: Moisés, eu me conheço. É a nova versão aqui, viu? Para você entender. Eu me conheço. Se eu for com vocês, eu vou acabar com todo mundo. Eu vou nomear um secretário, vou mandar um anjo. O anjo vai com vocês, vai guiar, e eu vou ficar aqui de boca. Eu não quero me estressar não com esse povo. Sabe o que Moisés disse? Senhor, não nos faça subir se a sua presença não for conosco. A gente não vai arredar o pé daqui, porque Moisés entendeu esse princípio de prosperidade. Porque não adianta conquista de terra prometida, não adianta cumprimento de promessa, não adianta vitória, não adianta milagre, se Deus não estiver conosco. O Senhor está dizendo aqui: ei, eu sou a sua prosperidade. É a presença do Senhor que faz com que o milagre aconteça no vale, no deserto. É isso que Deus tem para mim e para você. A prosperidade de Deus é quando você entende que Ele é o seu pastor.
Não é isso que diz o Salmo 23? Me ajude que minha memória está fraca hoje. Como é? Como é? Diga para o seu irmão: o Senhor é o teu pastor, meu irmão, e nada vai lhe faltar. Amém? Amém, amados? Amém? Deixa Deus te guiar então. Deixa Deus te direcionar então. Porque é assim que a gente vai viver esse milagre da prosperidade. Se eu for abrir aqui para testemunho, quantas vezes você que escute, você que honra a Deus, você que é fiel a Deus e você que é generoso, passou por um aperreio e antes do banco fechar um milagre aconteceu. Porque Deus, Ele é fiel. Qual foi a última vez que você se lembra que você ficou doente? Qual foi a última vez que você se lembra que teve despesa enorme com médico, com exame? Nesse tempo todo aí de doença e de pandemia, teve gente que teve essa doença braba aí que nem sentiu, que nem soube que pegou. O que é isso? Qual foi a última vez que seu carro quebrou? Qual foi a última vez que as coisas na sua casa lá se esbagaçaram? Qual foi? Preste atenção nisso. Isso é cuidado, isso é prosperidade de Deus. Deus te deu paz mesmo numa falta. Deus conseguiu trazer paz no seu coração. Isso é prosperidade. E repito, tudo isso é provocado por ações nossas. E nós temos diante da igreja do Senhor a oportunidade de viver essa prosperidade. É só a gente entender que eu tenho que honrar a Deus. Quando eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu estou honrando o Senhor. Quando eu sou fiel e quando eu sou generoso. Amém, amados? Quem está preparado para receber o milagre da prosperidade? Amém? Você fica em pé no seu lugar, por favor. Feche os teus olhos. Vamos orar? Deus é Deus que tem uma aliança. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos, Obrigado, Deus. estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto. Mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu creio, Senhor, e cada palavra que vem da tua boca se cumpre sobre a nossa vida, meu Pai. Nós te louvamos e te glorificamos pela mensagem que o Senhor trouxe nessa noite ao nosso coração. Espírito Santo de Deus, nos traga entendimento, Pai.
vem tratar com a nossa mente, com o nosso coração, para que seja quebrada toda essa barreira de preconceito em relação à prosperidade, Pai. Meu Deus, nós vimos na Tua palavra que é desejo do Senhor ver a prosperidade dos seus servos. E eu creio que grandes coisas maravilhosas, em que isso vai se manifestar por meio, meu Deus, de princípios que o Senhor mesmo estabelece. Pai, que possamos honrá-lo em todo o tempo. E o Senhor, meu Deus, como diz a palavra em Apocalipse 5:13, depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo neles há que diziam: aquele que está sentado no trono e a vida seja para te honrar, Senhor. Que os nossos primeiros frutos sejam para ti, Senhor. Que o Senhor seja o primeiro na nossa vida, o nosso tesouro maior, em nome de Jesus. E no caminho dessa honra vem a fidelidade, Pai. Em qualquer tempo, em qualquer circunstância, permaneceremos fiéis ao Senhor, porque o Senhor é fiel. O Senhor não nos deixa, o Senhor não nos abandona, o Senhor é conosco em todo o tempo. E Pai, dá-nos um coração generoso, Senhor, em nome de Jesus. Quebra todo esse espírito de mesquinhez, de miséria, de egoísmo, Pai. A palavra do Senhor veio nos lembrar que a alma generosa prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Que seja assim na nossa vida, que seja assim na nossa casa, que seja assim na nossa igreja, Pai. Honra, fidelidade e generosidade para a manifestação da Tua prosperidade na nossa vida. Eu profetizo, Senhor, milagres de prosperidade na vida dos Teus filhos. Meu irmão, minha irmã, apenas creia. O milagre vai acontecer, a porta vai se abrir, a fidelidade do Senhor será derramada sobre a sua vida. E quando você receber, não retenha, seja um agente, um instrumento de bênção na vida de outra pessoa também. Senhor, assim eu oro junto com a Tua igreja, formando mais um elo dessa corrente de fé, essa campanha de fé, 40 dias de milagres, profetizando milagres de prosperidade nessa casa, nessa família, na Tua igreja, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. E você que é próspero, diga amém. Aplauda o Senhor. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível. Você vai ver o impossível de Deus acontecer na sua vida. Creia nisso, creia nisso. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua vida, que a palavra de Deus se cumpra, que as promessas do Senhor se manifestem sobre a sua vida. Creia e tome posse. Tudo que Deus declara, tudo que Deus promete, Ele cumpre. Quem crê nisso, aplaude bem forte ao Senhor. Dá glória a Deus. Diga aleluia. Amém? Amém? Diga para o seu irmão, se prepara para prosperar, irmão. E diga assim, irmão, não tem que ser assim. Eu estou com a voz gastando. Não esqueça de mim, não.